Agora deu. Muito bem, ótimo. O assunto hoje, uso da armadura de Deus. Creio eu, hoje, quando você levantou-se, você não pensou na armadura de Deus. A maioria não pensa. Mas eu digo que a Bíblia nos fala que você é soldado de Cristo Jesus. E nós devemos entender que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Mas o crente, no modo geral, um pouco relaxado quanto à batalha. Logo que você acorda, você está numa luta já. Você tem diversas decisões diante de você que você precisa fazer durante o dia. Há momentos de tentação. Há momentos de você desviar-se do caminho de Deus. Há momentos que o inimigo ataca a nossa pessoa. Há momentos que o pensamento fica voando. Há momentos que você não está andando de acordo com as Sagradas Escrituras. Então, por esse motivo, hoje, eu achei bom abordar justamente a armadura de Deus para preparar você para a luta de hoje, a luta de amanhã e depois amanhã. Eu espero que hoje você possa acompanhar meu pensamento de tal maneira que você possa abraçar para a sua própria vida o que eu vou abordar no dia de hoje. Nós estamos falando sobre o soldado. Agora, o soldado mais, vamos dizer, mais preparado do tempo antigo foi justamente o soldado romano. Todo mundo tinha medo dele, devido a algumas coisas. Primeiramente, a armadura dele. Ele foi bem treinado, bem preparado. Ele sabia utilizar todas as peças da sua armadura. Então, o crente hoje deve fazer a mesma coisa. Você deve ser um soldado preparado para a batalha que está diante de você todos os dias. Não há momento que você não é tentado de alguma coisa. Não há momento que você não está tentado de fazer do seu querer, em vez de fazer o querer de Deus. O uso da armadura de Deus, ou seja, Paulo nos alerta sobre nosso inimigo. E nosso inimigo, quem é ele? O diabo. E ele também se chama Satanás. Ele se chama também tentador. Ele se chama enganador. Ele se chama serpente. Ele se chama destruidor. Ele se chama príncipe deste mundo. Ele se chama Deus deste mundo. Nosso inimigo poderoso. Todo poderoso não, mas poderoso. Ele tem muito mais força do que você tem. Você não tem como enfrentar ele sozinho. Por esse motivo, Deus forneceu para nós peças divinas. Armadura divina. Para que nós possamos enfrentar justamente a batalha entre nós e o maligno. E ele tem como seu objetivo destruir seu testemunho. O objetivo dele, desanimar você. O objetivo dele, e faz com que você pense sobre si mesmo, em vez de pensar sobre a pessoa de Deus. O alvo dele é para você pensar mais naquilo que se agrada do que aquilo que agrada a Deus. Então, nós vamos abordar justamente hoje alguns trechos bíblicos que facilitam nós compreendermos justamente como o inimigo quer nos derrotar. Veja que Paulo coloca, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intentações. Então, percebe, ele deseja tirar vantagem. Ele deseja aproveitar todos os acontecimentos no dia para desanimar você, para colocar você na parede, para você poder pensar consigo mesmo que você não tem força, você não tem como enfrentar a luta de hoje, a batalha de hoje.
Mas Deus, por sua vez, havia colocado justamente na vida de apóstolo Paulo as palavras sagradas, como nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, pois não ignoramos as suas intentações. Eu já sei o plano dele. A Bíblia revela o plano do diabo. Eu estou ciente do plano do meu inimigo. Quando eu era jovem, eu jogava futebol. Eu já sabia muito bem sobre o time que queria nos derrotar. Eu sabia todos os seus jeitos de jogar o futebol, para eu poder, naquele tempo, me preparar melhor para jogar de uma forma que ele não possa vencer sobre a minha pessoa, porque eu conhecia justamente o plano dele no jogo. E não somente isso, eu tenho meu plano também. Meu técnico me preparou para o jogo. Então, meu técnico sabe quem é? Jesus Cristo. Então, o diabo, ele tem seu plano, mas o plano de Deus na pessoa de Cristo é muito maior, muito mais eficaz, de realmente nos preparar para a batalha diante de nós. Veja comigo o que ele fala. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais. Eu não estou enfrentando o diabo só com a minha força, porque a minha força diante dele não é nada. Mas a força de Deus, o poder de Deus não tem limite. Então Paulo coloca para a igreja, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosos em Deus. Amém, aleluia, amém. As armas dele são poderosas. Nós temos tudo à nossa disposição. Mas sabe qual é o problema? O que acontece é que você não sabe utilizar a arma dele. Você nem pensou nisso hoje. Eu acho que a maioria hoje, quando você levantou-se, você nem pensou em colocar capacete. Alguém pensou em colocar capacete hoje? Normalmente você não se prepara. Normalmente a pessoa não pensa nas sandálias que o soldado usava naquele tempo. A maioria não pensa justamente no escudo que nós devemos utilizar. Então percebem que nós queremos abordar justamente como utilizar os recursos divinos que Deus colocou para a nossa vida. Sim, poderosos em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas, toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Agora veja, contra o conhecimento de Deus. Hoje em nosso querido Brasil, há pessoas que estão pregando Jesus de uma outra forma. Há pessoas que falam de Deus de uma outra forma. Há pessoas que se chamam Espírito de Anticristo, que está ensinando sobre Deus de uma outra forma para nos enganar. Por esse motivo, eu preciso capacete de Deus. Eu preciso espada de Deus. Eu preciso todas as armas de Deus para eu poder batalhar contra a mentira ali fora. Agora, o que é pior ainda, às vezes, a igreja está permitindo que a mentira entre na igreja, que se chama humanismo. Quando estive em Portugal no ano passado, quando estive na Espanha no ano passado, quando estive na França no ano passado, sabe que eu vi o inimigo maior lá? Humanismo. O homem quer colocar seu pensamento no lugar de Deus. O homem em si, ele se acha Deus. Então eu quero colocar para você a necessidade de você fazer o seguinte: levantando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Você sabe que a batalha comigo começa na cabeça. Todo dia a tentação vem primeiramente no meu pensamento. A primeira coisa que acontece comigo é quando eu me levanto, eu penso assim comigo: quero puxar brasa para minha sardinha, quero fazer aquilo que é melhor para o Bill, eu tenho meu plano no dia de hoje. Eu tenho minhas preocupações e tudo mais. Então,
tudo aquilo começa o quê? Me derrotar. Fazer com que eu seja inútil diante da pessoa de Deus. Fazendo uso da capacete da salvação. Isso que nós queremos entender muito bem. A capacete da salvação, primeiramente, pensamentos do passado. Eu falei durante essa semana que quando eu fui criado no meu lar, não foi uma boa criação. Eu não gostava de estar na minha casa. Meu pai me abandonou quando eu tinha 7 anos de idade. Eu tinha raiva contra ele. Eu era uma pessoa infeliz. Eu não podia ver a hora de sair da minha casa. Eu não podia ver algo melhor do que sair da minha própria casa. Eu não queria ficar mais lá. Eu queria fazer da minha própria vontade. Eu queria ter minha liberdade. Mas o que eu achei interessante, hoje eu não penso mais naquilo. Mas às vezes a tentação volta dos pensamentos do passado que complicam a minha vida no dia de hoje. Às vezes você fica pensando tanto no passado, que hoje anula justamente seu testemunho no dia de hoje. Eu sou conselheiro bíblico. As pessoas que me procuram muitas vezes, elas ficam falando comigo sobre seu passado. Os pensamentos estão lá no passado. A pessoa desanimada, a pessoa anulada, a pessoa não tem mais força. Ela chega deprimida, ela chega desanimada, ela chega nervosa, ansiosa. E eu falo para ela, o problema maior que você tem, que você está pensando no passado. Você precisa colocar capacete de sua cabeça. Você tem que ter os pensamentos dele. Você precisa levar todo o pensamento cativo em obediência a Cristo. Isso que você precisa fazer. Daí eu coloco para ela justamente um plano como utilizar a capacete da salvação. Agora nós estamos falando sobre o passado, mas também tem outro problema, o futuro. Tem pessoas que estão anuladas hoje, pessoas que não têm utilidade hoje, pessoas que não têm justamente disposição hoje, porque a preocupação deles é sobre o dia de amanhã. Nos Estados Unidos hoje, as pessoas realmente estão pensando no futuro do nosso país. Então o que acontece, quando a pessoa pensa tanto no futuro, sempre pensa nas coisas feias. Raramente que a pessoa que pensa no futuro pensa sobre coisa boa. Normalmente algo que realmente desanima a gente. Nosso país está se afastando cada vez mais de Deus. O americano hoje, o que ele quer mais do que qualquer outra coisa na igreja, ele quer somente música e louvor. Ele não quer ouvir pregação. Eu já preguei mais agora mesmo do que a gente prega lá nos Estados Unidos. Raramente eu sou convidado a pregar lá. Porque eles percebem que eu fico na cara da pessoa. Eu fico falando a verdade. Isso assusta eles. Eles não acham bom nisso aí. Eles querem sair da igreja bem leve, assim, ó. Mas foi tão bom hoje, o louvor foi excelente, gostei demais, o louvor me animou tanto, o louvor de Deus. Mas não aprendeu nada. Então eu digo hoje, a preocupação lá é o futuro. Então a pessoa vai para a igreja para sentir bem, para adquirir algo para si no nível de sentimento. Mas o que é importante é receber algo no nível de pensar. Algo no nível que facilite você enfrentar a batalha na sua vida diária. Capacete da salvação. Pensando no futuro. Daí também tem problemas no presente, não tem? A pessoa pensa hoje, o que será hoje para mim? E você fica preocupada, não fica preocupado? Então nós devemos fazer uso da capacete da salvação segundo o apóstolo Paulo. Veja o que nós encontramos na sua carta aos Efésios. Quanto a mais, seja fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Revestir-vos de toda a armadura de Deus,
para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas veja que ele fala, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal e nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Hoje, eu me levantei bem preparado. Hoje, eu coloquei a armadura de Deus. Hoje, eu coloquei a capacete. Hoje, eu coloquei as sandálias de paz. Hoje, eu coloquei escudo. Hoje, eu coloquei justamente assim o cinto em volta de mim, para eu poder resistir justamente às ciladas do diabo. Agora veja o seguinte, o uso da armadura de Deus. Paulo expressa nessa passagem o equipamento que o cristão necessita. Sabe o que é? Toda a armadura de Deus. Ou seja, eu preciso hoje o cinto da verdade. Agora, para mim, o cinto da verdade significa vida devocional diária. Vocês sabem que hoje em dia a igreja está com vergonha, porque ela não pratica devocional diária. Se eu tivesse falado com cada um hoje, quando você entrou aqui, perguntando sobre sua meditação hoje, sobre a sua vida devocional hoje, o que você teria falado para mim? Qual foi a passagem que você leu hoje? Qual foi a passagem que você estudou hoje antes de chegar na igreja? Qual foi a passagem de ontem que você abordou? Qual foi a passagem que você abordou na quarta-feira? Você percebe, muitas vezes nós dependemos demais do pastor. O pastor, um ser humano. O pastor pode dar uma palestra para todo mundo ouvir. Mas eu digo para vocês, se você não tem vida devocional diária, você é um crente fraco. Você não tem como enfrentar a batalha. Porque você não colocou justamente o cinto. Agora, tinha um jovem lá fora, ele não gostou do meu cinto aqui. Ele achou feio. Mas eu acho bonito. Mas a utilidade do cinto não há beleza para a calça não abaixar. Não seria uma vergonha hoje se eu estivesse aqui sem cinto e logo cai a calça? Você ia pensar mais do fato que cai a calça do que aquilo que eu falei, não é isso mesmo? Ah, aquele pastor americano, ele veio para a igreja, ele não tinha cinto, caiu a calça dele. Todo mundo ia falar sobre isso, né? Agora eu digo para você, a sua calça já caiu na parte espiritual, se você não tem tido vida devocional diariamente. Você precisa. Quando o aconselhado vem me procurar para receber ajuda, para achar soluções sobre o seu problema, uma das primeiras coisas que eu vou abordar com ele é vida devocional. Eu dou para ele tarefas. E as tarefas para ele precisa gastar 45 minutos por dia na sua casa para se preparar a estar comigo durante o encontro comigo. No aconselhamento bíblico. No discipulado, o discípulo tem que assinar um contrato comigo. Um contrato que ele vai encontrar comigo 30 vezes pelo ano, por 1h30, e que ele vai andar comigo 30 vezes pelo ano, evangelizando e também discipulando. É duro, não é duro? Mas eu faço com que ele assine. A segunda coisa que ele tem que fazer vida devocional diária, 45 minutos por dia, para se preparar, estar comigo com 1h15. E o discipulado não está sendo realizado na igreja. Eu faço discipulado fora da igreja.
nos lugares públicos, onde eu posso evangelizar e ensinar ao mesmo tempo. Onde nós podemos utilizar justamente o que está em volta de nós, para nós podermos evangelizar e discipular. Lugares públicos. A primeira vez que eles encontram comigo, eles têm certa vergonha, porque o meu ousado. Eu falo com as pessoas. Certa vez eu estava no lugar público e tinha um senhor que passou pela minha mesa, junto com o discípulo, passou diversas vezes para saber o que eu estava fazendo com o jovem lá. Eu tenho 76 anos de idade, eu estava com um jovem de 22 anos, ensinando. Quando eu terminei com aquele jovem me abraçou e foi embora. Esse senhor que passou 3, 4 vezes, ele parou em frente da minha mesa, e ele fez essa pergunta: o que você está fazendo com aquele jovem? Você é mentor dele? Sabe o que é mentor, né? Você é mentor dele? Ele faz sim. Mas o que você está usando? Sabe o que eu estou usando? A Bíblia. Esse senhor que passou e parou me perguntar, ele tinha 78 anos de idade. Como eu sabia? Perguntei. Quantos anos você tem? 78, ele falou. E eu falei, parabéns, eu tinha 76. Quase igual, não é igual. Mas se você faz isso só com jovem, espera aí, senhor. Eu faço com todas as idades. Se você ficar aqui mais 15 minutos, tem um senhor com 72 anos de idade que vai encontrar comigo agora para fazer estudo bíblico. Você quer participar? Deu para entender, irmãos? Lugar público. Desculpe. Colocando o cinto. Percebe? Se eu não tivesse colocado o cinto, vida devocional diária, eu não teria como falar para a pessoa. A palavra de Deus está no meu coração. Ela faz parte da minha vida. Ela faz parte dos meus pensamentos. Ela faz parte dos meus planos. Ela está diante de mim. Ela me motiva. Eu coloco o cinto da verdade. Percebem, irmãos? Cinto da verdade. Vida devocional. A igreja hoje, ela está com grande vergonha porque os membros da igreja dependem somente no pastor e professor da escola dominical. E tem alguns crentes que fazem leitura em casa, mas não estudam. Leitura é coisa boa, mas o estudo, melhor ainda. Veja minha mão aqui. Eu vou ensinar você algo importante na minha mão. Esse dedinho aqui significa ouvir a palavra. Pouca força. Ouvindo somente, pouca força. É bom ouvir, mas a força é pouco. Esse dedo aqui significa ler a Bíblia. Colocando, ouvindo, lendo juntos, um pouco mais força, não é isso mesmo? Esse dedo aqui significa estudar a palavra. Então, eu estou ouvindo, estou lendo, estou estudando. Olha aqui, a força aumentou. Não aumentou? E esse dedo aqui significa memorizar. Memorizar as escrituras. Metade da força da minha mão, 4 dedos. Aqui, 4 dedos. Ouvir a palavra, ler a palavra, estudar a palavra, memorizar a palavra. Agora eu faço essa pergunta para você responder consigo mesmo. Qual foi o versículo que você decorou essa semana? Qual foi? Decorou um versículo? Você percebe que o crente deve decorar pelo menos um versículo por semana. 52 pelo ano. Fazendo a revisão para que esteja na ponta da língua. No meu caso, eu tenho que decorar no inglês e no português. Não adianta traduzir do inglês para o português a Bíblia, não funciona. A Bíblia portuguesa foi traduzida da língua original, tanto como a Bíblia inglesa. Não adianta eu traduzir de inglês para o português a Bíblia. Não tem sentido. Mas o que eu preciso fazer é memorizar em português, também no inglês, para que quando eu estiver aqui no Brasil, a Bíblia está na ponta da minha língua.
Então, ouvindo a palavra, lendo a palavra, estudando a palavra, memorizando. Agora, o polegar, metade da força da mão, meditar. O que você meditou hoje quando você levantou? Você meditou na palavra? Você meditou algo que você havia ouvido da palavra? Você havia meditado algo que você leu hoje na palavra? Você meditou algo que você estudou hoje? Você meditou algo que você decorou da palavra para a sua vida hoje? Irmãos, a igreja, ela é fraca, porque não tem essa disciplina. Agora, eu não digo todo mundo, mas a maioria na igreja não faz o que eu acabei de falar. Agora, o polegar, metade, meditação, ponderar, refletir sobre a palavra. Faz paráfrase da palavra na sua cabeça, para que você puder saber o significado de cada palavra. Agora, a palma. Sem a palma, os 4 dedos não funcionam. Sem a palma, o polegar não funciona. A palma, prática da palavra. Então você deve ouvir a palavra, você deve ler a palavra, você deve estudar a palavra, você deve meditar nela, ou seja, memorizar, meditar nela, e depois você deve praticar a palavra. Agora, hoje, eu estou falando para você a verdade. É ou não é? Eu estou falando mentira. Agora, a minha pergunta, quando você sai daqui hoje, você vai praticar? Você vai começar com um plano de leitura, plano de ouvir a palavra, plano de fazer estudo bíblico, plano de memorização da palavra de Deus, e como você vai meditar nela durante essa semana. Que seria seu plano hoje? E como você vai praticar o que você havia ouvido, lido, estudado, memorizado e meditado? Cinto da verdade, vida devocional diária. Agora eu já gastei um bom tempo só uma peça, né? Agora veja essa peça aqui. A couraça da justiça. Isso significa seu comportamento. Você sabe que você tem a justiça de Deus na sua vida? Sabe? Quando você converteu, a Bíblia fala que Jesus se fez pecado, ele atribuiu a sua justiça a você. A justiça de Deus, ele atribuiu a você. A justiça de Deus, ele imputou na sua vida. Agora, essa justiça tem sua utilidade. Sabe o que é? Andar de acordo com a justiça de Deus, ou seja, seus pensamentos. Deixa eu pegar uma água aqui. Eu deveria ter colocado uma parte da armadura de Deus na garganta, né? Dá licença. Mais uma vez, né? Gostoso essa água. Água brasileira. Cristalina, água boa, né? Então vamos ver se a gente consegue agora. Muito bem. Então, a vida justa diante de Deus. Se você estaria diante dele hoje, você seria uma pessoa justa ou uma pessoa que tem posição de justiça, mas não pratica a justiça de Deus? Tem 2 doutrinas na Bíblia hoje que mal entendidas. E isto é santificação e salvação. A maioria não tem pensamento correto sobre a parte de santificação. A maioria, quando pensa em salvação, só pensa no futuro. Um dia, queira ou não queira, um dia você vai morrer. Não é isso mesmo? Todo mundo está ciente, mas ninguém espera a morte. Não é isso mesmo? Mas você pensa, mas um dia, se eu morrer,
e eu vou morrer mesmo, eu estarei com Jesus. A maioria pensa assim, não pensa? Você não pensa assim? Um dia eu estarei com Jesus. Um dia eu vou andar com Ele. A minha pergunta, por que não anda com Ele hoje? Porque nós só pensamos quanto à salvação no futuro. Nós não pensamos no presente. E às vezes você pensa no passado. Eu fui salvo da penalidade do pecado. Eu serei salvo da presença do pecado. Mas hoje nós devemos entender que nós estamos sendo salvos do poder do pecado em nossa vida. Eu posso praticar a justiça de Deus, que se chama santificação progressiva. Santificação prática. Onde eu estou colocando justamente a couraça da justiça na prática para que meu comportamento chame a atenção das pessoas que eu sou cristão. Eu quero ser acusado cristão. Você não quer ser acusado cristão? Todo mundo lá no hotel sabe que eu sou cristão. Todo mundo lá. Eu não deixo nada passar sem aproveitar e falar algo de Deus para alguém. E às vezes eu piso na bola e eu peço perdão da pessoa lá. Ontem houve uma menina, o nome dela é Milena. E Milena, ela entrou no serviço dela desanimada. Lá embaixo. O primeiro dia que eu estava lá, ela estava sorridente, cantando, uma alegria grande, me servindo lá no restaurante. Bom dia, seu Bill. Passou bem essa noite? Você não está gostando da nossa cidade? O que você vai fazer hoje? A alegria que ela tinha. Mas antes ontem, ela entrou aqui, ou seja, lá, com queijo lá no chão. Andando desse jeito. Aí eu lhe perguntei, você está desanimada hoje? Ela não quis me falar que ela era desanimada. Então, por que o Senhor perguntou? Porque a sua semelhante caiu. Eu não vejo sorriso mais, você não está cantando. O que foi? Algo de casa? Não, Senhor. O serviço? Eu apanhei. Chamou a minha atenção. Eu falei, bem, isso é bom chamar a atenção. Porque quando chama a atenção, tem a esperança de mudar, não é isso mesmo? E logo mais o sorriso, eu fiz assim com ela. Quando eu saí do restaurante, eu falei, tchau menina, não esqueça. E quando eu entrei hoje, ela fez assim comigo. Então, quando você fica desanimado, pega os dois dedos, coloca bem aqui e levanta a cabeça assim. Gostou? Irmãos, couraça da justiça. Você precisa praticar a justiça de Deus na sua vida. Santificação progressiva, ou seja, santificação prática, onde você aplica a palavra de Deus na sua vida. Sandálias. Oh, olha aqui. Está vendo as sandálias minhas? Está vendo? Eu tenho problema com o pé. Então, eu penso bem, hoje eu vou vestir que nem Jesus com sandália, né? Ele não tinha sapato nem bota. Ele utilizava sandália. Mas o soldado romano também usava. A sandália, sabe, significa o quê? Evangelismo. Agora, a minha pergunta hoje, para você. Você sabe conduzir uma pessoa para Cristo? Se eu chamar você aqui à frente, me fala como você vai conduzir uma pessoa para Cristo. Quem seria a sua abordagem? Quem seria a sua maneira? Quais são os trechos bíblicos que você ia abordar? E vamos supor que você não tem a Bíblia na sua mão. Você já decorou algum trecho bíblico para evangelizar? Então eu vou passar para vocês um versículo bem gostoso para evangelizar. Quer saber? Digam sim. Só 4 pessoas? Digam sim. Então eu vou citar, você adivinha onde eu peguei esse versículo. Em verdade vos digo,
Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Quem falou? Onde ele falou? Qual trecho? Qual livro? João. Qual capítulo? 5. Qual versículo? 24. Então você percebe, aquele versículo você pode fazer justamente o plano de Deus para a vida do homem. Não pode. Então, irmãos, você deve ter plano na sua cabeça. Certa vez eu estava lá em Dallas, Texas, e o avião atrasou. E todo mundo ficou com cara assim. O avião atrasou. Eu não vou conseguir minha conexão. Realmente é terrível quando você perde a conexão. Não é brincadeira, não. Mas esse senhor que estava diante de mim, ele olhou para mim, eu olhei para ele, e ele perguntou à minha pessoa, o que você faz? Por que você está indo para o Brasil? Eu falei para ele que eu sou um homem que tem resposta de tudo. Não, eu falei mesmo. E ele ficou assim. Quer dizer que você sabe tudo bem sobre a Bíblia. Você sabe tudo sobre a Bíblia? Agora, eu não sei tudo, mas para ele eu sei tudo, né? Eu sei muito mais do que ele, né? Então eu falei, eu sei, faça uma pergunta, eu vou responder. Daí ele fez perguntas sobre Adão. Daí eu lhe perguntei, qual Adão? O primeiro ou o último? Tem 2 na Bíblia? Tem 2. Daí eu falei, bem, eu tenho que dar para você uma base pequena, para você entender que tem 2 Adão na Bíblia. Daí eu expliquei sobre o primeiro. E enfim eu falei para ele, o primeiro Adão, ele desfigurou a imagem de Deus. O último Adão recuperou a imagem de Deus no homem. Daí eu fui evangelizando. Irmãos, você tem plano? Onde você anda, há pessoas perdidas. Onde você anda, há pessoas desanimadas. Coloca o cinto, couraça e sandálias e o escudo da fé. Eu não sei quantas pessoas que me falam, eu tenho muita fé. Eu tenho. Então, o que você tem feito com a sua fé? Agora você me apertou. Vocês sabem que a maioria dos brasileiros tem fé? O problema, não tem ação. Fé sem ação, de acordo com Tiago, é morta. Eu vou mostrar para você a minha fé pela minha ação, pelas minhas obras. Deu para entender, irmãos? Nós devemos o quê? Veja bem, o escudo da fé. Hoje, eu posso resistir o inimigo. Como? Escudo da fé. Capacete. Eu já falei bastante sobre capacete. Agora, eu não sei se você tem uma lei aqui no Brasil ou não. Quem que anda de moto precisa usar capacete? Por que será? Proteção, não é isso mesmo? Porque facilmente bate a cabeça. Eu falei para você que minha briga maior começa no meu pensamento. E você? Você não pensa algo mal antes de fazer algo mal? Você não faz algo bem antes de pensar algo bem? Você percebe que o pensamento domina você. Qual é seu pensamento de hoje? Talvez alguns de vocês estão olhando para o relógio. Quando ele vai terminar? Eu vou terminar quando eu termino. Tem horário, mas eu vou terminar. O pastor me falou que eu tenho até 10 horas. Calma, eu tenho 7 minutos ainda. Não vou abusar, não. Agora veja, capacete da salvação, meus pensamentos. E espada do Espírito. A única peça que é ofensiva e defensiva ao mesmo tempo. Agora vocês sabem um soldado que tem todas as peças, mas ele não sabe utilizar a espada. Ele será uma vergonha e ele morre logo. Porque ele não sabe batalhar. Ele colocou capacete, ele colocou couraça, ele colocou o cinto, ele colocou justamente essa
sandálias, ele tem tudo que ele necessita para a batalha, mas ele não sabe utilizar a espada. Hoje, tem norte-americanos, soldados, em diversos países hoje, defendendo a justiça do país. E eu digo para vocês, antes de eles ir na batalha, eles são treinados antes de ir lá. O soldado americano é treinado antes. Agora aqui na igreja nós temos coronel. Bem aí, né, Jaime, coronel. Eu creio, eu penso que houve preparo antes de ele ser coronel. Não é? Não houve treinamento? Agora imagina ele como coronel sem treinamento. Não seria uma vergonha para nós militares aqui hoje se você tem coronel que não foi preparado? Soldado que não foi preparado. Eu digo, irmãos, que nós temos a igreja hoje, ela não é preparada para a batalha. Porque não sabe utilizar justamente as peças da armadura de Deus que Deus deu para cada crente. Não é somente para o pastor, não é somente para o missionário, não é somente para o professor. É para todos nós. Que vergonha se você não coloca toda a armadura de Deus. Espada. Agora, você sabe que nós devemos estudar a palavra, porque a espada é a palavra de Deus. Mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Ela pode cortar para lá e para cá. Ela pode defender você. Ela pode atacar o inimigo. A espada. A espada é extremamente importante. Agora eu quero abordar mais uma coisa aqui, que faz parte também, chama-se oração. Ou seja, a equipe está orando a meu favor. Qual equipe é minha? A minha esposa, ela faz parte da minha equipe. Eu garanto, quando ela levantou hoje, ela já orou pelo meu ministério no dia de hoje. Eu posso confiar que ela, a minha equipe, ela está orando a favor de mim. Quando ela foi para a igreja hoje, eu tenho toda certeza, na escola dominical, eles têm orado por mim hoje. Você percebe, oração tem valor muito grande. A coisa mais fácil que a gente menos faz. Se você pegar um dia de 24 horas, está comigo? 24 horas. Eu quero saber quantas horas que você orou dentro de 24 horas. Quantas horas você orou dentro de 24? 24 horas de ontem, quanto tempo você gastou em oração? 24 horas ontem, quanto tempo você orou? Irmãos, eu digo que a igreja precisa orar mais. Você já viu que as pessoas chegam aqui à frente para orar? Agora, não sai daqui dizendo que eu falei que não é bom orar na igreja, não falei isso aí. Mas eu acho interessante, quando a pessoa chega aqui para orar, ele fala para lá, para cá, ele fala tanta coisa bonita, não é isso mesmo? Eu quero saber o que ele fala em casa. Qual seria a oração dele em casa? Qual seria a oração dele enquanto ele está viajando? Que seria a oração dele lá onde ele trabalha? Você percebe, oração é uma conversa com Deus. Uma conversa onde você está sendo transparente diante de Deus. Você está colocando tudo para Ele. Você está orando pelos seus amigos. Você está orando que cada um possa utilizar todas as peças da armadura. Faltou 2 minutos. Eu quero dizer para você hoje, vergonha, se você não coloca todas as peças da armadura de Deus na sua vida. Eu tenho justamente um módulo que eu preparei para os pastores, para os missionários, para os líderes leigos na igreja. Chama-se o uso da armadura de Deus no aconselhamento bíblico. O conselheiro precisa
ensinar justamente o aconselhado se revestir de toda a armadura de Deus. Então você percebe, meu papel como conselheiro, revestir, ajudar o aconselhado a se revestir de toda a armadura de Deus. Um módulo de 8 palestras sobre o assunto de fazer uso da palavra de Deus no sentido de aconselhamento bíblico e discipulado em profundidade. Muito bem, pastor. 10 horas em ponto. Eu tenho mais 45 minutos, mas sendo que eu sou bonzinho, moralista convertido, eu não vou abusar. Queridos, nessa manhã nós gostaríamos de conhecer aquelas pessoas que nos visitam. Gostaríamos que se colocassem em pé para a igreja conhecê-las. Temos alguém? Creio que não. Assim, a mãe do pastor. Dona Josene, a mãe do nosso pastor. Bem-vinda, querida. Pastor Bill também, muito bem-vindo. E nós já agradecemos, porque será o professor da Escola Bíblica Dominical daqui a pouco. Deus abençoe, querido. Também não é visitante, mas nós estamos com muitas saudades do Danilo, que estava fora, no exterior. Cadê o Danilo? Não vi ele ainda. Querido, bem-vindo. Depois os irmãos deem um abraço no querido Danilo. Que bom tê-lo conosco novamente. Nós faremos um momento de gratidão ao nosso Deus agora. As crianças podem subir para o departamento infantil. Podem ir. Os professores estarão lá aguardando. Mas nós faremos um momento de gratidão ao nosso Deus pelos irmãos que estão fazendo aniversário de casamento ou que fizeram aniversário de casamento nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. Gostaríamos de convidá-los aqui à frente, os irmãos que fizeram aniversário de casamento nessa data. Tão importante, temos falado, pastor Bill tem falado conosco sobre relacionamento conjugal e familiar. E nada mais do que agradecermos ao nosso Deus as misericórdias dele sobre as nossas vidas de casados. Não temos ninguém, eu sei que eu e meu marido, nós fizemos aniversário agora em abril. A Isis, Thiago, 2 anos, Isis? Um ano. Lúcia, quantos anos, Petrônio? 20 anos, Zélia, 21, 20, Renata, 21, que bênção. Quantos anos? 15 anos. Cris? Não, quantos anos, Cris? 20. Nossa, muita gente casou junto aí quase, hein? Bênção. Querida Dona Marília, passar a palavra para a senhora quer falar algo? Não. Então vamos entregar as lembrancinhas para os nossos irmãos que estão fazendo aniversário de casamento. Vamos entregar? Eu quero, me ajuda, por favor. Alberto, por favor. Tem problema não? Quem tiver aí cônjuge só, não tem problema, pode vir à frente também. Alberto, quantos anos com a Cecília? 30? Que bênção! Bênção demais. A dona Diná está falando que tem 63 anos de casado. Vocês entenderam? Janeiro, fevereiro, março e abril. Todos os casais que fazem aniversário nessa época. Creio que sim, todos entenderam. Poucos, né, hoje. Faz aniversário de casamento também, né? Aniversário mesmo, né? Pode deixar que a gente vai falar também. Ela não está aqui, não? A vovó está falando que a Letícia fez aniversário com o Tiago 1 ano, eles não estão, né? Deus abençoe suas vidas. Mas é uma bênção do Senhor, né, irmão? Sermos casados, estarmos diante do Senhor, misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas, né?
mantenhamos firmes esse propósito de estarmos sendo fiéis mesmo aos nossos cônjuges. Gostaria que o pastor Bill orasse pelos nossos irmãos que estão fazendo aniversário. Gostaria de convidar os irmãos que fizeram aniversário, agora os irmãos em março e abril, que se coloquem em pé. Nós estaremos orando também por suas vidas, por gentileza. Pai Celeste, eu quero agradecer-te, ó Deus, hoje, pela comemoração, ó Deus, de diversos irmãos hoje que têm feito anos. Agradecemos, ó Deus, que até aqui, tu tens dado vida para eles. Eu peço a Deus, a favor deles, que de hoje em diante, com a palavra que acabamos de ouvir, que cada um no seu aniversário possa voltar no seu pensamento em imaginar como é gostoso de andar com Jesus. Como é gostoso saber fazer uso da tua armadura na nossa vida no dia de hoje. Eu peço a Deus que tu venhas abençoar esses irmãos de tal maneira que hoje eles possam regozijar-se, ó Deus, na sua salvação presente. Não somente no futuro passado, mas no presente. Que cada um possa imaginar hoje, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu tenho Ele ao meu lado. Eu tenho Ele atrás de mim, na minha frente, por cima de, debaixo de mim, dos dois lados, dentro de mim. Jesus, meu capitão, aquele que me anima, aquele que me confronta, aquele que faz com que eu possa compreender o plano dele para o dia de hoje, porque eu não sei sobre amanhã, mas pelo menos hoje eu tenho vida. Eu peço a Deus a tua bênção sobre essa igreja, sobre os irmãos, fazendo justamente comemoração do seu aniversário. Que cada um possa se gozar, se alegrar justamente na presença do Senhor Jesus durante esse dia, olhando para o futuro, este ano, com a minha vida. Se Deus permitir mais um ano de vida, eu quero que esse ano seja diferente. Que esse ano seja mais dedicação na minha vida. Que eu possa estudar mais a tua palavra. Que eu possa memorizar mais trechos bíblicos durante esse ano. Para que eu possa fazer uso da tua palavra, desculpe Deus, de uma maneira correta. Em nome de Cristo eu oro, amém, aleluia, amém. Parabéns para todos aí. Agora eu não vou perguntar a sua idade, porque não seria educado fazer isso aí, tá? Então não deixe isso com você.